Pronto, está começada a gravação. Vamos começar a falar sobre a atividade 1 do TCC 2, tá bom? Então, para isso, eu vou apresentar aqui o modelo, né, e também um exemplo, tá bom? É que o exemplo que eu tenho, ele é um exemplo da engenharia, porque eu não consegui ainda um exemplo de outras áreas, tá? Mas eu vou tentar orientar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Vou compartilhar a minha tela. Só um pouquinho. Vamos ver aqui a minha área de trabalho. Pronto, vamos ao modelo. Tá aqui o modelo, tá bom? Vocês que já estão em TCC 2, vocês já estão mais familiarizados com o TCC, né? Cuidado, não utilizem o modelo 1. Eu já vi gente utilizar o modelo do TCC 1 para enviar atividades do TCC 2 e isso fica anulado. O tutor, quando percebe isso, ele anula, tá? Então, cuidado. Façam o download do modelo lá no mesmo lugar da disciplina do TCC 2, tá? Lá tem o modelo também, vocês têm que usar o modelo adequado, porque ele é diferente, tá? Ele é diferente do modelo do TCC 1. O TCC 2 é a monografia de fato, o TCC 1 era um projeto, né? E agora vocês vão pegar aquele projeto que vocês desenvolveram no TCC 1 e vão expandir a pesquisa para o TCC 2, porque aqui vocês vão escrever capítulos, né? Então, o TCC 2 ele é mais amplo, tá? Mesma coisa aqui, tá? Cuidado com o padrão, o modelo já está todo no formato que precisa utilizar, que é o formato ABNT, né? O padrão ABNT. Coloca aqui o logo. Eu habilitei esse botão aqui, ó. Eu acho que ele é super interessante porque ele ajuda vocês a não perderem a formatação, né? Pode parecer um pouco poluído no começo para quem não está habituado, mas logo, logo vocês se habituam. Mesma coisa, vai apagando. Deixa eu desligar aqui, desculpa, gente. Vai apagando o que está em amarelo, tá bom? Vai apagando o que está em amarelo. E aí, na atividade 1 do TCC 2, é apenas a introdução e o capítulo 1, tá bom? Então, vamos falar sobre eles. Aqui vocês vão usar muita coisa do que fizeram no TCC 1 para o TCC 2, inclusive na introdução. Vamos aqui. Então, aí vocês vão trazer, né, o nome de vocês, obviamente, o título do trabalho que vocês deram. Se vocês não mudaram de assunto, de tema, eu espero que não, porque isso dá muito trabalho, mas já vi acontecer. E aí, essa parte aqui pré-textual, até precisa, que é a contracapa, né? Vocês podem preencher. Percebam que o nome do orientador de vocês é o nome do tutor de vocês, tá? Não é o meu nome. Aí, o que está em vermelho aqui, ó, também isso aqui pode pagar, tá bom? Mas aqui também, banca examinadora, não se preocupem com isso, tá? Lá no final a gente vê isso. Mas agora, no começo, não precisa. Deixa aí do jeito que tá. O que mais? Aqui também, ó, não precisa preencher, isso aqui é a epígrafe, se eu não me engano. Agradecimentos também não precisa fazer. Ah, não, a epígrafe é aqui, ó, não precisa fazer também. Ela é opcional, na realidade, né? E se vocês forem fazer, é só lá na última atividade. Aqui também não precisa, agora, resumo. Né? Aqui é o abstract, que é o resumo em inglês, vocês vão ter que traduzir. Lista de ilustrações não precisa fazer agora. Então, vai deixando tudo do jeito que está. Lista de tabelas não precisa fazer agora. Lista de quadros não precisa fazer agora. Lista de abreviaturas também não precisa para agora.
Sumário, aí o sumário vai depender do capítulo que vocês criarem, né? A introdução não vai ter subtópico, sessão. Não precisa fazer, não é para fazer sessão na introdução, tá bom? Aqui, assim, é importante vocês lerem com cuidado para saber o que precisa fazer, tá? Aqui ele vai indicando como fazer a atualização do sumário, tá? Cuidado para não desformatar, que esse sumário ele desformata muito facilmente. Vamos lá para a introdução, né? O que ele diz aqui? Vamos descer aqui, que ele está mostrando como formata. A introdução é semelhante à introdução que vocês fizeram no TCC1, tá bom? A diferença é que essa introdução aqui, vocês vão trazer o problema para cá. O problema do TCC1 vai entrar na introdução do TCC2. Os objetivos também vão entrar na introdução do TCC2. A justificativa e a metodologia, tá? Então, tudo entra aqui na introdução, que é o que diz aqui, ó. Vamos ler para vocês. A introdução deve ter de 5 a 6 parágrafos. Então, se ele está dizendo 5 a 6, não pode ter 4, não pode ter 7, tá? É ou 5 ou 6, tá? Eles são bem rigorosos, então cuidado aí. Bem elaborados, descrevendo de maneira geral o seu tema. Não faça parágrafos com menos de 4 ou 5 linhas. A introdução deve explicitar com clareza ao leitor qual será o tema discutido. Então, basicamente o que vocês fizeram lá na introdução do TCC1. Uma boa introdução deve trazer os elementos desenvolvidos no seu projeto de pesquisa, que é o TCC1. Com a contextualização do tema, justificativa, problema de pesquisa, metodologia de maneira geral, o que será abordado no trabalho e os objetivos geral e específicos. Então, esses são a diferença da introdução do TCC1. Lembre-se de que você está redigindo uma monografia e que, portanto, você deve primar pela exposição de um texto dissertativo, coeso, que vincule as ideias desenvolvidas em cada parágrafo em uma linha de pensamento racional e lógico. Que mais aqui? Vamos descer. O texto deve ser redigido de forma impessoal e formal, né? Então, eu acho que vocês já devem estar mais habituados. Então, não pode dizer assim, eu fiz, eu vou fazer, né? Coisas do tipo assim, não pode, tá? A linguagem do TCC, ela é formal e é impessoal. Então, fez-se, né? Utilizou-se, escreveu-se, descreveu-se, explicou-se, tá? Linguagem informal. E é tudo no passado porque, ó, tá aqui dizendo, ó, o texto deve ser redigido de forma impessoal e formal, ou seja, a pessoa dos verbos conjugados deve ser em terceira pessoa, né? E o tempo verbal no passado, porque aqui o que vocês vão apresentar na monografia é o que você já fez, tá? Então, se você está trazendo para cá, é porque você já fez a pesquisa, você já leu, você já comparou autores, você já pegou as figuras, imagens que queria e já colocou aqui, as tabelas também. Tudo bem que isso está sendo construído por etapas, né, por atividades, mas considera-se que o produto final ele vai estar nesse formato de que tudo está no passado porque tudo já foi feito, né? Quando a banca for ler o TCC de vocês, por exemplo, eles vão ler já com essa cabeça de que o que está na mão deles é coisa que já foi feita, e é verdade, né? Por isso que o verbo tem que estar no passado. Sugere-se que evite citações na introdução. Então, por favor, assim, minha forte sugestão é não façam citações de autores na introdução, tá? Tem gente que fez, eu já vi tutor riscando, pedindo para retirar. O primeiro parágrafo, vamos lá então, com respeito aos parágrafos da introdução. O primeiro parágrafo, ele deverá contextualizar o tema que vocês escolheram, tá? Previamente aprovado, ou seja, que vocês já apresentaram no projeto, que é o TCC1. A partir do segundo parágrafo, você desenvolverá a justificativa, onde mostrará a importância do trabalho. Então, percebe? O primeiro parágrafo é basicamente o que vocês apresentaram na introdução do TCC1. Então, vocês vão ter que pegar aquilo que está escrito lá, vão ter que resumir em um parágrafo de 4 ou 5 linhas. Então, peguem o que é mais importante dali, porque é ali que está apresentando o tema de vocês, né?
e também a pesquisa. Então, façam isso. O segundo parágrafo é a justificativa. Então, vocês vão lá no item da justificativa do TCC1, lá são 3 parágrafos, né, que vocês escreveram, 3 ou 4, e aí tragam, vai ter que enxugar, vai ter que transformar aqueles parágrafos da justificativa do TCC1 em um parágrafo de 4 ou 5 linhas, que vai ser o segundo parágrafo aqui. No terceiro parágrafo, você deve apresentar o problema de pesquisa definido no projeto, que é o TCC1, delimitando o seu recorte, é o que está lá, o problema, é o que está lá. Você pode trazer, é que o problema está lá, é uma pergunta. Então, você tem que transformar aquela pergunta em um texto corrido, né, para apresentar como que foi o problema apresentado lá no projeto. O problema de pesquisa é definido por você, né? Então, vamos lá, aqui mais. Aqui, ó, ainda no terceiro parágrafo, você tem que apresentar, se eu não me engano, não, é só isso. É só o problema. No quarto parágrafo, você irá apresentar os objetivos geral e específicos que foram definidos lá no TCC1, desenvolvendo um texto de forma fluida e conexa. Não utilize o modelo de tópicos na introdução, como está lá no TCC1. Vocês apresentaram os objetivos específicos em tópicos, né? Os 3. Tem que apresentar em texto corrido. Então, tem que transformar aquilo lá em parágrafo, em texto corrido, de 4 ou 5 linhas. Tá bom? Vale lembrar aqui que cada um dos objetivos específicos de vocês vai virar um capítulo aqui, tá? Então, você vai pegar o que você propôs lá no primeiro objetivo específico e vai transformar no capítulo 1, ou seja, você vai desenvolver aquilo em 5 páginas de texto, com imagens, tabelas, citações, etc., né? Porque aí vocês precisam ler um pouco mais o que vocês já leram e pode buscar novas referências que tratam do assunto. Não tem que se fixar só nas que vocês apresentaram no TCC1, não. Vocês podem pesquisar mais referências. O que mais aqui? Coloque um título adequado para cada capítulo. O título de cada capítulo ele tem que estar vinculado com o conteúdo, né? Ou seja, com um objetivo específico, mas não tem que ser igual. Então, você pode escolher um título diferente para cada capítulo. Ele está dizendo aqui o último parágrafo, ele está supondo que serão elaborados 5 parágrafos. Então, eu sugiro que vocês sigam o que está dito aqui, tá? Façam 5 parágrafos na introdução e é o suficiente. O último parágrafo sugerido contempla a exposição da metodologia. Então, vocês vão lá no TCC1, no item metodologia, vai copiar o que está lá e trazer para cá. Né? Dá uma melhoradinha para ficar um texto fluido, né? Como eles dizem aqui, fluido e corrido, tá bom? O último parágrafo é mais fácil de elaborar, né? Basicamente uma cópia do que está lá. De 4 ou 5 linhas também, não pode ser menos nem mais. Deixa eu ver o que mais. Aí ele vai dando mais dicas aqui, tá? Ainda da introdução. Aqui está dizendo essencial que você leia o manual do aluno, tá bom? Então leiam o manual. Lá também tem a pontuação, vou mostrar já já para vocês. Deixa eu ver um exemplo aqui que eu tenho. Ó. Eu tenho um exemplo aqui de um aluno da engenharia, tá? Eu até retirei o nome dele para não expô-lo. Não expor ele. Ele falou desse assunto aqui, ó, automação residencial, e aí ele colocou um subtítulo, né, que já tinha lá, no caso do TCC1 dele, já tinha. Quem não tem subtítulo não precisa colocar. Né? Ele fez em 2019 esse trabalho, ele foi muito bom, ele teve nota máxima em todas as atividades, então eu achei legal de guardar o TCC dele, para mostrar como exemplo, tá? Então, tá aqui o nome do curso, o nome do tutor, né? Aqui, que o dele aqui já está mais completo, tá? Mas eu quero mostrar para vocês a introdução. Vocês estão vendo aí minha tela, né? Ninguém falou, eu esqueci de perguntar. Se não estiverem vendo, por favor, se manifestem. Tá bom? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui vocês. Tem gente aqui, achei que eu estava falando sozinho. Tá aqui a introdução dele, ó, o sumário dele, na realidade, tá bom?
Eu não sei se eu já compartilhei esse arquivo lá no grupo de WhatsApp. Se não, por favor, me lembrem que eu compartilho. Então, olha só. Ele começou a introdução aqui, ó. Né? Aí ele conta um pouco do tema dele. Ele começou a falar do ramo imobiliário e tal, porque ele vai falar de automação residencial, né? Aí ele fala que, no segundo parágrafo, ele continua, na realidade, eu acho que, não sei se ele juntou, é que está bem pequenininho aqui também, tem 3 linhas, mas se eu não me engano ele alterou. Eu acho que essa não é a última versão que eu peguei. Deixa eu ver aqui, eu quero mostrar como ele descreveu o problema, tá? Antes do objetivo. Então, ele diz assim, ó, o grande problema, em se tratando da automação residencial, é que não existe um padrão de protocolo a ser utilizado. No momento, não se chegou a uma solução que atenda a todas as necessidades globais. Né? Eu acho que é aqui, ó, ele transformou o que ele tinha de pergunta, ele transformou aqui num texto corrido. Então, é isso que vocês têm que fazer. Não pode deixar... pode até fazer assim, ó. Dado o tema escolhido, dado o tema escolhido, de acordo com a proposta a ser desenvolvida de pesquisa, levantou-se o seguinte questionamento, né? Vai ficar até gravado isso. E aí coloca lá a pergunta e tal, para não ficar pergunta solta. Tá? Até pode trazer em forma de pergunta, mas aí precisa complementar, dizer que para desenvolver a pesquisa levantou-se um problema, de acordo com, em forma de pergunta, para que chegasse a uma resposta, tá? Algo do tipo assim. A pergunta solta, sozinha, não é apropriado para estar na introdução, tá bom? E aí veja como ele apresentou o objetivo geral específico dele. Ó. Dado o exposto, este trabalho tem como objetivo geral e objetivos específicos apresentar como são construídos os processos de desenvolvimento e tal. Então, se ele foi colocando ponto e vírgula aqui, ó, é porque ele já foi descrevendo os objetivos específicos dele. E aí ele falou um pouco mais aqui. Ele escreveu demais. Não era para ter feito tudo isso. Mas deixa eu ver o último parágrafo dele aqui. Aqui, ó. Este trabalho terá como método a pesquisa de revisão bibliográfica, que será realizado com base em artigos científicos, sites, livros, dissertações. Aí ele nem precisava ter trazido aqui essa citação, tá? Não precisa fazer citação na introdução. Mas o último dele, o último parágrafo é a metodologia. As palavras-chave que estão lá, não é para fazer assim como ele fez, tá? Então, tem que juntar aqui, ó. Tem que juntar. Tá? Pode até colocar, na realidade eu acho desnecessário, mas se vocês acham importante, juntem num parágrafo único. E aí ele foi para o capítulo 1 dele. Ó. O capítulo 1, que é o tópico 2, né, no caso, ele chamou de domótica o Arduino. E aí ele começou a desenvolver. Aí vocês têm que escrever, né, exercício. Vocês podem pegar texto ou parte dos textos que vocês desenvolveram na fundamentação teórica. Pode aproveitar. Se estiver relacionado com o primeiro objetivo específico, pode aproveitar. Pode copiar igual, se quiser até. É que eu acho que não vai dar para copiar tudo, porque vai ter parte da fundamentação teórica que vai estar mais relacionada com o objetivo específico 2 e com o objetivo específico 3. Então, o que tiver relacionado com o 2 e o 3, não traz para o capítulo 1, né? Só traz para o capítulo 1 aquilo que tem relação com o objetivo específico 1. Eu vou já abrir para a pergunta, tá? Deixa eu só... Aí ele foi desenvolvendo, ó, o capítulo, né? Ele fez citações, aqui, ó, citação indireta, desculpa, direta, né? Indireta. Porque não tem página. Então é indireta. Ó, indireta. É bom fazer bastante citação, os tutores gostam. Ele praticamente fez citação em todos os parágrafos. Esse aqui, esse último, tem aqui uma aspas, né? Mas ele não colocou o ano, falta do ano e a página. E por aí foi, tá? Se não me engano, ele usou umas imagens, eu queria ver as figuras dele. Acho que no capítulo 1 dele não vai ter. Aqui uma citação direta longa. Não teve, ó, o capítulo 1 dele não teve imagem.
nem tabela. Mas eu acho que nas outras, se não me engano, nas outras tem, ó, que ele começa a trazer, ó. Figura 1, a fonte, né, fez aqui uma lista de tópicos, figura 2 também, e aí por aí foi. Aí fica a critério de vocês, vocês podem usar figuras, vocês podem pegar, se pegar da internet, é bom que vocês peguem a referência completa, tá? Pegar de livro, eu acho que é até melhor, e de artigo, melhor ainda. E tem que referenciar, como está aqui, ó. Referenciar e dizer a fonte, né? Fonte, tá lá, ó. Ele disse, essa imagem aqui, essa figura, fonte, Gabura Digital 2015. Isso vai ter que aparecer lá nas referências. A referência completa tem que estar lá na listagem, no item de referências. Certo? Vamos aqui para vocês verem a pontuação. Deixa eu ver aqui onde que é. É que vocês já sabem também, né? Tem os prazos, cuidado com os prazos, fiquem atentos, façam uso das agendas digitais aí, coloquem, página 10, coloquem lá para alertar para vocês. Olha, as atividades, está aqui, ó, atividade 1, é a sua primeira atividade, você deverá apresentar a introdução, contendo a descrição do problema, como eu disse, está lá no modelo, apresentação do tema, objetivo geral e específicos, metodologia utilizada, que impreterivelmente deverá ser uma revisão de literatura. Já está obrigado, né? Obrigatório isso. Justificativa, tinha a parte justificativa lá que eu esqueci de identificar, lá na introdução do rapaz. E a justificativa é a estrutura do trabalho, né? Além disso, você desenvolverá o capítulo 1, com base na fundamentação teórica pesquisada e apresentada anteriormente, que é lá no TCC1. Você deverá apresentar as referências utilizadas, tragam as referências também, tá? A lista de referências, aqui do modelo, né? No caso esse aqui é o modelo, né? É o modelo. Também, vocês podem trazer já, né? Já pode ir apresentando as referências, tá? Desde a primeira atividade. Que aí é até bom, porque o tutor vai já corrigindo para vocês o que precisar. Mas ele não vai tirar ponto, não, tá? As referências, cadê? Aqui é anexo, lista de referências, acho que é essa aqui. Cadê o item de referência? Aqui, ó, referências, né? Então, é isso aqui. Então, já pode trazer as referências que vocês têm do TCC1, podem trazer todas que estão lá. Se vocês vão consultar novas fontes de referências, também coloquem aqui. Se citarem no capítulo 1, né, algum autor que não estava na lista anterior das referências, tem que colocar aqui também, para ficar completo. E tem que estar no formato ABNT, tá? Cuidado. Vamos voltar aqui no manual, que eu quero mostrar as notas das atividades. São 4 atividades agora, antes no TCC1 eram 3, agora são 4, porque a atividade 4 é a defesa, tá bom? E ela vale 4.000 pontos. Ó, atividade 4 vale 4.000 pontos. Então, a atividade 1, que é essa que vocês vão entregar até o dia 9 de abril, tá? Fiquem atentos ao prazo. É bom enviar logo, porque a atividade 1, ela é a menor de todas. A atividade 3, não é a menor de todas. A atividade 3 é a menor, porque são as considerações finais, mas é a correção de tudo que vocês já viram também, já fizeram também, né? Então, de certa forma, a atividade 1 é a menor, porque é a introdução e o capítulo 1. Os tutores pedem para vocês escreverem de 5 páginas, em média. 5 ou 6 páginas é o suficiente. Nem mais que isso, nem menos, né? De 4 ou menos, porque se fizerem menos que 5, os tutores vão devolver para vocês, pedindo para vocês escreverem mais. Se fizerem muito, eles vão cortar coisas, tá? Então, sugiro que escrevam 5 ou 6 páginas, incluindo imagens e tabelas e quadros, tá bom? Para chegar aí nessa quantidade. Tem gente que pode achar muito, né? E tem gente que vai achar pouco, enfim, vai variar. Então, vale de 0 a 1.000 pontos essa primeira atividade, tá bom? Aí tem aqui a distribuição, né? Aí vocês precisam ler esse quadro, critérios de avaliação, tá? Aí distribuído esses 1.000 pontos dessa forma, de 0 a 400 para esse critério,
de 0 a 400 para esse outro, e do padrão ABNT de 0 a 200. Tá? Então, os 1.000 pontos vão ser distribuídos dessa maneira, então os tutores vão avaliar. E aí vem no finalzinho, como sempre, eles fazem, né? Eles devolvem com um quadro semelhante a esse, dizendo qual é a pontuação de cada um, e indicando na atividade o que precisa ser corrigido. É igualzinho. Certo? Bem, é isso. Deixa eu encerrar a gravação e eu abro para perguntas.